Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Thaís, sou discente do curso de Ciências Sociais aqui da Universidade do Estado do Pará, no Campus 10, da UEPA. Eu me chamo Cauã, sou discente do curso de Ciências Sociais também, nós estudamos juntos, já estamos no oitavo semestre, no período de conclusão do curso. Estamos fazendo essa entrevista de livre e espontânea vontade. É até um prazer falar sobre a questão da diversidade e igualdade, né? Não só de sexualidade, mas também de gênero. Eu me sinto muito confortável em falar sobre essas relações, por conta também do meu curso de Ciências Sociais, que sempre atravessa essas questões, e por me sentir uma mulher, né, um corpo lésbico dentro de uma sociedade. Então, falar sobre sexualidade para mim é muito confortável. Agora nós vamos começar com as perguntas. Como vocês definiriam a diversidade em suas vidas e relacionamentos? Então, eu acredito que a diversidade, mesmo que algumas pessoas neguem isso, ela se encontra em praticamente tudo. Porque quando a gente fala em diversidade, a gente não fala só em questão sexual, mas algo mais geral mesmo. Então, a diversidade, a gente sempre é militante nessa área, digamos assim, porque a gente acredita que a diversidade é algo que transcende essa discussão normal, heteronormativa, porque não existe, gente, não existe. Em toda a história não existiu somente a família tradicional. Isso é algo que foi inventado pelo patriarcalismo. Então, eu acredito que a diversidade ela está em tudo, que não existe somente uma família tradicional, mas existem diversos tipos de família que muitas das vezes existe mais amor, mais afeto do que em outras. E como a gente define a diversidade em nossas vidas e relacionamentos, eu acredito que temos muitos amigos também que são gays, homens que são lésbicos. Nós temos encontros frequentemente, então a gente sempre tenta se conectar com pessoas como nós. E a maioria dos nossos amigos, eles são também formados. Inclusive tem amigos nossos que eles estão fazendo mestrado, que eles estão caminhando já para o doutorado. Então isso mostra o quê? Isso mostra que a sexualidade de uma pessoa, que a identidade sexual, ela não define nada, ela não pode definir quem tu é. Mas sim, tu pode ser quem tu quiser, independentemente da tua orientação sexual. Quais desafios vocês enfrentaram como um casal lésbico em relação à aceitação da sociedade? Acho que essa pergunta, primeiramente, ela também pode ser algo para a gente poder se aceitar, né? Porque antes da sociedade nos aceitar, a gente tem aquele desafio de nos aceitar, né? Por exemplo, quando eu me assumi uma mulher bissexual, depois uma mulher lésbica, eu me permiti me aceitar antes de que a sociedade me aceitasse. Eu acho que esse é o problema, né, da sociedade, porque ela cria essa ideia de que a gente deve ser uma pessoa padrão. Nasceu mulher, tu tem que ser mulher pro resto da tua vida. E aí tu vai criando muitos desafios desde a tua adolescência, né, quando tu já vai começando a entender, a tentar escolher qual lado você quer seguir. E aí a sociedade, ela impõe muito esse estereótipo pra gente, que a gente nasceu mulher, tem que ficar com homens, essas relações assim. E aí, quando a gente cresce em uma família que tem esses mesmos pensamentos, esses mesmos discursos, esse desafio acaba sendo muito mais difícil pra gente que é da comunidade LGBTQIA+. E aí os desafios não só parte de mim, mas também da sociedade me aceitar como eu sou, a sociedade, a minha família. Então, eu acredito que eu passei assim, por muitos desafios, né? Foi a partir de quando eu comecei a me aceitar enquanto mulher lésbica, ocupar esse espaço, que eu comecei a ter crises de ansiedade, né? Eu comecei a ter conflitos entre as minhas famílias. E o quanto a gente é massacrado, assim, né, pela sociedade, pelo simples fato de amar uma pessoa do mesmo sexo que você, né? Você não está fazendo nada de errado, você não está matando ninguém, você não está brigando com ninguém, você só quer viver, né? Só quer viver e ser feliz. Só que a sociedade, ela não quer que a gente viva da forma que a gente quer viver, né? Eles querem sempre impor uma forma pra gente viver, mas nem sempre é assim, né? A gente precisa escolher qual lado a gente quer. Então, acho que os desafios começam tanto na sociedade como na nossa família também. Então, como casal lésbico, a gente percebe o olhar das pessoas. Muitas das vezes a gente está ali andando de mãos dadas na praça, na rua, ou mesmo em um show juntas,
E a gente percebe aquele olhar de pessoas que não estão confortáveis com a gente. Então, eu acredito assim, se eu estou num local e a pessoa não se sente confortável com a minha presença, não sou eu que tenho que me retirar. Porque o preconceito ele não vem de mim, ele vem do outro. Eu sei quem eu sou, eu me aceito. E algo que não dá para entender é por que as pessoas não aceitam a gente. Sendo que não tem nada a ver com elas, é algo sobre mim, é algo particular meu. Então, eu acho que um desafio que a gente enfrenta bastante cotidianamente, até mesmo aqui dentro da UEPA, da universidade, são esses olhares, são esses burburinhos falando vocês duas fazem tudo junto. Por que vocês fazem tudo junto? Vocês dão aula no cursinho juntas, vocês apresentam trabalho juntas, estão escrevendo TCC juntas, mas qual o problema, gente? Somos da mesma sala, da mesma turma. Será que a gente não tem o direito de aproveitar esse período de graduação? Estamos juntos para fazer as coisas juntas? Porque somos uma dupla, nós escrevemos bem, acima de tudo somos um casal, mas somos pessoas que produzem ciência juntas. Nós já fomos para vários lugares apresentar trabalho juntas e tudo mais, fazemos várias coisas legais, mas as pessoas não reconhecem isso. Elas acham que a gente quer fazer isso porque a gente quer estar o tempo todo junto. A gente viaja, aí eles acham que é uma viagem de casal. Eles não veem a gente enquanto cientista social que estamos estudando, estamos participando de congresso, tendo novas experiências no nosso currículo profissional, mas não. Por a gente ser uma dupla e por a gente ser um casal, aí eles criam esse imaginário de que a gente está indo passear. É uma viagem de casal. Gostaria também de trabalho. Não, porque, e aí isso também é muito pertinente aqui, a gente sempre passa por esse preconceito, sabe? A gente já ouviu falar, até para pessoas mesmo que trabalham aqui, falar, essas meninas estão indo porque elas querem passear, porque o evento ele pode ser lá nesse tempo. Como eu estava falando, nós duas somos uma dupla, somos pessoas que produzem ciência, mas aqui dentro da universidade mesmo, que deveria ser um local acolhedor, mas na verdade muitas vezes não eles não enxergam a gente como uma dupla, como pessoas que estão divulgando o nome do campus por aí. Não, eles enxergam a gente como pessoas que saem juntas como um casal, que fazem tudo juntas por, sei lá, já saiu um burburinho por aí que a gente só andava junto porque eu era muito ciumento. Mas quem me conhece sabe que não é assim, até a gente pode ir para onde ela quiser, fazer o que ela quiser. Mas, enfim, e eu não acho legal essa história de todo mundo pregar uma diversidade, no dia do orgulho gay estarem lá postando, fazendo posts. A universidade mesmo faz isso, mas quando é na prática, quando é aqui na vivência cotidiana, eles não nos acolhem, eles nos julgam, eles nos olham, eles não falam mal da gente. Enfim, muitas outras coisas. Esses são os principais desafios que a gente enfrenta cotidianamente como casal lésbico. Como a identidade de vocês como casal lésbico influenciou em suas trajetórias profissionais? Assim, a minha identidade, para mim, me aceitar enquanto mulher lésbica, o que me influenciou não foi no profissional, mas assim, o meu curso, né, no curso de Ciências Sociais, ele me influenciou muito nesse debate, nessa questão de me aceitar, né, porque o curso de Ciências Sociais, a gente sabe, a gente estuda de tudo um pouco, né, a gente estuda também um pouco de diversidade, a gente estuda sobre os nossos direitos, né, e aí eu acredito assim que o meu curso, ele me ajudou muito, assim, para mim poder entender essa minha identidade, né? Porque quando a gente não entende a nossa identidade, o nosso local de pertencimento, isso se torna muito mais complicado para a gente entender essa complexa relação que é a sociedade e o indivíduo. Eu acredito que o meu curso me ajudou bastante. Sobre essa pergunta, eu acredito que a minha identidade, pelo menos a nossa identidade, não define quem nós somos ou quem nós podemos ser e nem os espaços que podemos ou não adentrar. Porque eu ser uma mulher lésbica não tem nada a ver com eu ser incapaz de fazer uma determinada coisa. Então, mesmo eu vendo como as pessoas me enxergam, porque ela tem cabelo curto, ela tem tatuagem, então o mercado de trabalho vai ser espaço para ela, eu não acho isso. Eu acho que eu posso mudar a minha realidade, eu posso fazer um concurso, a Thais pode fazer um concurso, a gente pode passar um concurso aqui mesmo para a UEPA. Daqui a um tempo a gente pode estar trabalhando dentro da UEPA, vocês já imaginaram como seria isso? A gente estaria quebrando todo o paradigma, porque tem todo um padrão de um professor que as pessoas enxergam hoje em dia. Até mesmo no cursinho que a gente ministrava lá no cursinho alternativo da UEPA, e aí os alunos muitas das vezes eles ficavam me olhando assim com um olhar estranho, eles não conversavam muito comigo, as meninas principalmente não
era chata, que eu cobrava muito, mas eu sou uma professora como qualquer outra, eu só quero que meus alunos consigam atingir o objetivo deles, que é passar o Enem, pelo menos no cursinho, né? Então, eu acredito que a minha identidade não influencia negativamente para o mercado de trabalho, para o que eu faço, enfim, diversas coisas. Quais mudanças vocês gostariam de ver na sociedade para promover mais igualdade e aceitação? Acho que a primeira mudança a se fazer é, por exemplo, o que vocês estão fazendo hoje, né? Isso já é um caminho, isso já é já surgiu uma inquietação, né? Para falar sobre essa diversidade. Eu até parabenizo vocês que estão pesquisando isso, eu parabenizo o professor também, né? Que é muito difícil um professor falar, né? Para a gente escrever sobre, por exemplo, no ensino médio, eu nunca falei sobre diversidade, né? E aí é muito interessante quando o professor ele propõe isso pra gente, né? Isso faz com que a gente aprenda, a gente também desmistifique toda essa padronização que a sociedade nos impõe. E aí quando você entrevista uma outra pessoa que está no seu lugar de fala, isso se torna muito melhor, porque você vai entender a partir da experiência daquela pessoa que você está entrevistando, o que ela sente, quais as experiências dela dentro de uma sociedade onde não prega diversidade, mas sim prega muito preconceito, prega muita homofobia, né? Mesmo que de forma simbólica, né? Como a Caone falou, às vezes por olhares, às vezes por cutucar outra pessoa quando a gente passa, às vezes por rir. Então, nem tanto de forma tanto física, porque graças a Deus a gente nunca passou por questões assim de bater na gente por a gente estar abraçado em relação a isso, mas por questões simbólicas, né? Pela questão do próprio olhar das pessoas em relação a gente. Então, poderiam existir diversas mudanças nesse cenário de preconceito que a gente vive hoje. Um exemplo disso é essa polarização política que estamos vivendo atualmente. Existem apenas dois lados, tu não pode ser meio, tu não pode ser outro, não pode ser outro. E aí, a partir disso, a gente sabe que o outro lado não aceita de jeito nenhum o que nós somos, apesar disso não ter nada a ver com eles. Então, eu acho que, primeiramente, se a gente for parar para pensar, existe um lado que prega o amor e existe um lado que prega o ódio. Então, nós, que somos da comunidade LGBTQIA+, nós sabemos que essa polarização política ela deve sim ser combatida e isso também seja uma forma de mudança. Por exemplo, 2026 já vai ter eleição novamente. A gente não sabe como é que vai estar esse cenário. E não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países que mais mata pessoas LGBTQIA+, sobretudo transexuais, no mundo. Então, a gente gostaria muito de ver que esse cenário tivesse mudado, que essas informações, essas notícias ruins parassem de se propagar, de existir, que as pessoas realmente respeitassem a gente. E isso começa dentro da escola, que é o que vocês estão fazendo agora. Começa dentro da escola, dentro da universidade. Então, nós, como pessoas do curso de Ciências Sociais, nós acreditamos nessa mudança, nós acreditamos que os movimentos sociais não são baderna. Os movimentos sociais são coisas que existem para nós tentarmos reivindicar nossos direitos. Então, a partir disso, a gente deve sim ir atrás de respeito, a gente deve promover essas políticas, essas palestras, esses discursos, essas pautas, a gente deve falar sobre isso. Essa é a primeira mudança que seria crucial para esse cenário mudar, esse cenário de preconceito. Que não deixa de ser um cenário político. Como o apoio da família e amigos influenciou a relação de vocês? Ele influenciou, na verdade, eu e a Thaís, a gente se conheceu aqui dentro da universidade. Então, eu acredito que não deva existir uma certa influência, porque a gente se conheceu na universidade, a gente estuda na mesma sala, a gente faz o mesmo curso, a gente faz as mesmas coisas. Então, eu acredito que não houve um certo apoio para que a gente ficasse junto. Por exemplo, nossos amigos falavam, vocês vão namorar e tal, isso não tem nada a ver, vocês ficarem juntas, não sei o quê. E a família dela também foi
em quase 2 anos de relacionamento para eles poderem me aceitar na família dela. Hoje em dia a mãe dela me ama, os filhos dela me amam, eu gosto muito deles, mas até hoje a mãe dela não aceitou 100%. Então, e aí a minha família, depois de muita briga, depois de eu ter falado, olha mãe, olha pai, não é assim, eu não vou virar homem, não é isso, eu só gosto do mesmo sexo e isso não tem problema nenhum para vocês, isso não vai influenciar em nada. Toda vez que eu apareço com uma tatuagem nova, minha mãe surta, ela fala que eu vou cobrir meu corpo de tatuagem, que eu não vou ser aceita no mercado de trabalho. Aqueles diversos discursos que a gente sabe que a sociedade propaga acerca de nós, da comunidade. Então, não houve esse apoio. Dificilmente nós somos apoiados em algo, dificilmente. Então, eu acho por nós mesmos. O que a gente pode fazer é mostrar para eles que nós somos diferentes, que nós queremos algo, que nós temos um futuro, que nós somos inteligentes, que nós somos capazes de fazer qualquer coisa que uma outra pessoa pode fazer também. Então, muitas das vezes esse apoio não existe de nenhum dos lados, nem de amigos, nem de família, porque as pessoas não querem ver a gente bem. As pessoas, elas querem ver a gente, não sei, de uma forma assim mediana, digamos assim. E assim, como a Raoni falou, né? Mas esse não apoio, né? Por exemplo, minha família não me apoiou no começo, né? Meus amigos não me apoiaram, eu tenho amigos cis, e aí esses amigos, por me conhecer a tempo, né? Por saber que eu já me relacionava com homens, eles não queriam aceitar, né? Não queriam aceitar que eu pudesse namorar com uma mulher, que eu amasse uma mulher. E aí começaram a falar que eu não ia namorar com tal ano, não queria só ficar com ela, que era tipo uma ideia assim na minha cabeça que ia passar logo, uma vontade momentânea. Porque ela entrou na universidade. Só porque às vezes porque eu entrei na universidade, né? E aí tem todo aquele discurso da direita de que a gente entra na universidade, a gente é maconheiro, a gente é todo aquele discursozinho, sabe, que a gente já sabe, mas que precisam ser quebrados, né? E aí esse apoio da minha família não tive, tá? Minha mãe ela é evangélica, né? Mas não que tem preconceito com evangélico que eles entendem, né? Só que a minha mãe e meu padrasto eles não entenderam, eles achavam que eu ia pro inferno porque eu estava namorando com uma mulher, que isso era pecado, que nossa, foi tantas coisas assim de não me apoiarem que eu passei muitos dias com ansiedade, né? Passei um ano com muitos problemas de saúde, fui parar no hospital 3 vezes. E aí até a minha família me aceitar e eu também me aceitar, foi todo um processo de saúde mesmo, saúde mental, foi toda uma conversa, né? Tem esses amigos que não apoiam, mas também tem outros amigos que apoiam. Então são esses amigos que apoiam a gente que a gente deve fazer que esse vínculo seja mais forte, né? Porque são eles que fazem a gente passar por essas fases da nossa vida. Mas em relação a isso, é mais o nosso não apoio, né? Que a gente não tem pra gente falar. Certo. Vamos para a pergunta de número 6. Como vocês lidam com os preconceitos ou estereótipos que podem surgir em suas interações sociais? Eu lido com isso estudando, né? Eu acredito assim que o estudo, ele muda a nossa realidade. Quando a gente estuda, a gente começa a entender e a quebrar esses paradigmas. Então eu acredito que para mudar qualquer tipo de realidade, seja uma realidade de classe social, homofóbica, racista, sexista, colonialista, tudo que de ruim da sociedade, a gente só consegue desmistificar estudando. Só isso. Estudando a gente consegue se impor, né? Se colocar no nosso lugar. Eu sou uma mulher lésbica, mas isso não me define. Eu estudo, eu sou inteligente também, eu entendo também das coisas. Não adianta você querer me rebaixar, porque eu entendo sobre isso também. Então, a gente calar as pessoas, não estou falando assim de forma grosseira, né? De forma de diminuir as pessoas, não. Mas a gente se colocar no lugar e se enaltecer mesmo. Eu sou uma mulher lésbica, mas eu sou uma mulher inteligente. Eu sei dos meus direitos. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso comigo, porque eu conheço os meus direitos. Se você me tratar com homofobia, eu posso ir na delegacia e te denunciar, né? Então, é denunciando e é estudando também sobre essas questões de diversidade, é estudando o nosso lugar dentro da universidade, o nosso lugar dentro do nosso trabalho, o nosso lugar na nossa casa,
porque o problema maior às vezes é começar isso dentro da nossa casa, não assim generalizando tudo, mas eu acho que todas as pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, eu acho que o maior desafio é dentro da nossa casa, né? E é estudando que a gente consegue desmistificar essas ideias. Eu acredito que esses preconceitos, eles surgem cotidianamente, como eu já falei em outras perguntas, mas que a melhor coisa a gente fazer é ignorar. Mas quando for algo que, assim, que tire toda a nossa... que ofenda mesmo, que faça algo bem... não algo simbólico, mas algo mais... como é que eu posso dizer? Algo mais direto, a gente deve se denunciar, porque a gente conhece os nossos direitos. Homofobia é crime. Então, a melhor forma de lidar com esse preconceito é cortar ele pela raiz. É tu falar, não, você não pode fazer isso comigo, você não pode me dirigir a palavra assim, porque é crime, tá na Constituição, tá na legislação. Você não pode fazer isso comigo. Então, é isso. Certo. Vamos para a próxima pergunta. Quais são as principais dificuldades que vocês acreditam que as pessoas LGBTQIA+, enfrentam na busca por emprego e na ascensão profissional? Então, como a Thais falou anteriormente na conversa informal que a gente teve, eu, como sou uma mulher não afeminada, uma mulher lésbica não afeminada, eu tenho cabelo curto, eu tenho tatuagens, eu me visto de uma forma diferente, eu não dou um gênero para as minhas roupas, eu tenho roupas tanto que são consideradas para mulheres como para homens, enfim, eu acredito que roupa não tem gênero. Então, por essa minha forma de ser, de me vestir, de agir também, eu acredito que eu enfrente mais dificuldades do que a Thaís. Porque muitas das vezes já me negaram um emprego, aqui em Carapeuçu mesmo, já me negaram um emprego por conta das minhas características. Eu fui fazer uma entrevista entre, se não me engano, eram 2 vagas, entre 5 pessoas eu não passei. Ou seja, eram 5 pessoas para 2 vagas, nenhuma dessas vagas foi minha. Então, a partir disso, isso já é um dado para a gente pensar o quanto que esse estereótipo existe, o quanto que as pessoas, elas não te enxergam, elas não procuram te conhecer. Elas olham para ti, falam que tu não serve e pronto. É como se tu fosse jogado dentro de uma caixinha. Como se houvesse uma padronização social e tu não se encaixa nessa padronização e tudo bem. Só que eu acredito que isso tudo muda a partir de quando você decide entrar numa universidade, você decide fazer parte dessa sociedade como alguém que vai mudar a sociedade, você decide se dedicar aos estudos, estudar para concurso, ser alguém que busca essa ascensão profissional de uma forma árdua, de uma forma que você consiga se dedicar naquilo, no seu objetivo. Vamos para a última pergunta. O que vocês acham que pode ser feito para educar as pessoas sobre questões LGBTQIA+, e promover um ambiente mais inclusivo? Então, eu acho que primeiramente, como eu já falei, esse aqui é o primeiro passo. Debater, investigar, vocês tentarem entender como é que se dá essas relações sociais das pessoas da comunidade. Seria interessante vocês entrevistarem também pessoas de outros gêneros e tudo mais, mas enfim, eu sei que esse é um trabalho curto. E aí, eu acredito que a promoção de palestras, a promoção de debates, seria algo extremamente importante para educar. A gente tem um debate que rolou muito na eleição passada, que foi a questão dos banheiros unissex. Gente, o banheiro da casa de vocês não é unissex? Vocês não frequentam o mesmo banheiro que os pais de vocês? Então por que esse debate está sendo levado tão assim em conta? Sendo que o debate é que as pessoas que se consideram de outro gênero, que nasceram de um gênero e se consideram de outro, não possam exercer os seus direitos, sendo que existe uma legislação que propõe que as pessoas já podem trocar o seu nome, né? Existe já um nome social, e que elas têm sim o direito de frequentar o banheiro que elas quiserem, isso não é problema de ninguém. Então, esse debate sobre o banheiro unissex, que foi
algo extremamente, um discurso de ódio extremamente horrível que fizeram na eleição passada, a gente pode perceber como que as pessoas estão, mal dizendo assim, mal educadas mesmo. Como as pessoas elas não conseguem enxergar a individualidade do outro, elas só conseguem enxergar aquilo que elas querem uma família tradicional, algo que mais voltado para a igreja, mas que muitas das vezes as pessoas pregam aquilo e fazem totalmente o contrário por trás das cortinas. Pregam ódio na realidade. Exatamente. Nós agradecemos pela participação de vocês no nosso trabalho. Obrigada. Obrigada. Agradece.